Olá, seja bem-vindo, sou o professor Lucas Santiago. Irei agora falar sobre custos em alimentos e bebidas, né? E centro desses custos também trabalhar preço de venda, falar um pouquinho em relação a essa parte aí. Bom, os custos, a parte bem importante, que dentro de alimentos e bebidas, nós temos dois tipos de custos. Os custos diretos, que são envolvidos no próprio empreendimento, e os custos indiretos. Agora nós vamos esboçar um pouquinho cada um deles ali. Dentro dos custos diretos, nós temos os insumos, a própria matéria-prima. Ou seja, se é um restaurante de frutos do mar, quais são os insumos que eles utilizam? Peixes, camarões, salmão, atum, farinha de trigo, arroz arbóreo, enfim, são as matérias-primas que são utilizadas para confeccionar o produto. Então ele é um custo direto. Por quê? O custo que tem direto na produção do produto. Tudo que interfere na produção de alguma coisa, ele é considerado custo direto. Fora outro custo direto, salários. Você não precisa de pessoas para produzir? Se não tem pessoas, não tem produção. Então, salários também faz parte dos custos diretos, né? Bem importante estar atento a isso. E aí depois coloquei a depreciação. Lucas, por que a depreciação é um custo direto, né? Porque você está usando os equipamentos, está usando os utensílios. Sem eles, vocês não conseguem produzir. Então, está se desgastando e precisa, uma hora ou outra, fazer uma manutenção preventiva ou corretiva, né? E, dependente disso, se tem custo. Então, eu tenho que planejar esse processo para que vocês possam conseguir trabalhar, né? Enfim, tenha uma qualidade de trabalho decente. Dentro da depreciação, por exemplo, tem várias formas, né, de você conseguir achar, mas eu vou pegar assim um freezer, né? Um freezer, normalmente, dentro da contabilidade, os equipamentos de grande porte, freezer, fogão, geladeira, câmara fria, a contabilidade a gente trabalha com 60 meses, 5 anos. Então, em 5 anos, você tem que colocar o custo do produto, que daqui a 5 anos você precisa trocá-lo, de qualquer jeito. Ou seja, para isso, então, eu vou pegar lá, o freezer é 5 anos, legal, paguei lá R$ 1.000 lá no freezer, dividir por 60 meses, vai dar o custo mensal da depreciação. Depois pegar esse custo mensal, achei, que é o valor X, e aí depois eu divido ele o quê? Pelos 30 dias. Se você trabalha todos os dias, se você só trabalha 26 dias, divide por 26 dias. Você vai ter o custo de depreciação diário. E aí você tem o sistema de venda. Se você sabe que você vende lá 1.500 produtos por dia, enfim, vai pegar o valor diário, dividir pela quantidade de produções diárias. Ou você deixa no valor da depreciação mensal e quantos que você vende de produtos no mês. Porque você pega o valor da depreciação, divide pela quantidade de produto mensal que foi vendido, você vai chegar no custo unitário da depreciação. Nós não damos muitos valores à depreciação, mas é o calcanhar de Aquiles de um gestor. Por quê? É caro, investir em equipamento e utensílios não é barato. Hoje qualquer negócio que você vai querer empreender é R$ 30.000, R$ 20.000 brincando, e aí tem restaurantes que basicamente chega aí 10 vezes mais esse valor, até 20 vezes mais, ou seja, você investir 200, 300, 400 mil reais entre equipamentos, utensílios e móveis, e você não colocar isso na depreciação, sabendo que você vai ter que fazer uma troca ou uma manutenção preventiva disso daí, né? Então, a depreciação, eu gosto muito de falar que é um custo direto oculto. Por quê? Porque o pessoal, ou seja, alguns gestores, não digo a maioria, mas uma boa parte, acaba esquecendo de colocar esse custo e onde dá um impacto lá depois, lá no meu preço de venda lá na frente. Então, tenho aqui outra parte, os custos indiretos, que é o meu aluguel, ou seja, que é também a minha energia e também que é a minha água, como os três principais. Ô Lucas, por que é custo indireto? Eu preciso do aluguel, óbvio, eu preciso de ter energia, eu preciso ter água para produzir, mas eu não sei, eu não consigo mensurar isso de uma forma, como é que fala, exata, né? Porque tem meses que você vai usar mais água, tem meses que vai usar menos água, tem meses que você vai usar mais energia e menos energia. É um custo indireto, portanto é um custo, a gente fala que são os custos variáveis, né? Porque ele vai
entrar de acordo com quanto mais se produz, mais se usa. Menos se produz, menos também se paga. Então ele é um custo indireto que está dentro do meu insumo ali, mas deve ser também colocado no mesmo raciocínio que foi feito da depreciação. Gastei tanto de energia no mês, produzi tantos produtos, só dividir vai dar o custo médio por produto que eu gastei ali para se confeccionar ali, tá? Bem importante estar falando disso, porque os custos indiretos muitas vezes acaba passando despercebido, principalmente o que? A água ou o aluguel. A energia até a pessoa lembra, porque a energia pesa no bolso. A água é um pouco menos, o valor impacta menos. O aluguel depende muito, porque tem aluguel às vezes que são mais acessíveis, então acaba, mas o aluguel é o custo indireto, porque ele faz parte ali do meu processo, ele faz parte dos meus custos ali também variáveis, enfim, faz parte do meu empreendimento e precisa ali a qualquer momento ali, ele vai impactar. Se eu pago R$2.000 por mês de aluguel, ou seja, tem que colocar isso. Por mais que o reajuste é anual, mas eu preciso colocar ali meu valor ali no produto, tá? Em cima disso, eu sei quanto que custou, ou seja, aí aquele velho ditado, normalmente quando se fala assim em crise, dentro de uma empresa, a gente fala muito a questão do quê? Cortar-se gastos, né? Vamos reduzir os custos. E muitas vezes achamos que reduzir custos é mandar funcionário embora ou cortar a lista de compras. Não é esse o caminho. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, vamos dizer assim, os custos estão elevados porque processo equivocado na produção, seja por diversos fatores, uma equipe que é mal treinada ou não teve um treinamento prévio, pode ser uma questão de cultura da empresa familiar, de não dar muita bola em questão dos excessos de produção e toda hora indo para o lixo, pode ser a questão de realmente de funcionários que tem lá um quadro muito grande e precisa dar uma enxutada, mas eu acho muito engraçado que na maioria das vezes, quando se faz cortar-se gastos, normalmente se pensa em mandar a funcionário embora. Gente, a gastronomia é diferente de indústria, é diferente de outros setores um pouco. Por quê? Porque dependendo da sexta-feira, no sábado, há muito movimento. Então, se eu mandar os funcionários embora, vai fazer falta no final de semana. Então, eu preciso saber se realmente o problema é a quantidade de funcionários. Mas eu digo que a maioria das vezes os custos elevados estão em processos equivocados na produção e precisa ser readequado. Até muitas vezes dar uma reajustada no cardápio. Por quê? Ajustou a produção, ajustou o cardápio, produz menos, fica muito mais fácil. Basicamente, a gente fala em relação que você quer reduzir seus custos, reduza seu lixo. Quanto menos lixo, menos matéria-prima estou gerando, né? Menos matéria-prima estou jogando fora. Então, acho que isso é bem importante. Então, aí, quando você está vendo esse quadro, a questão da precificação, né? Ou seja, eu preciso ter uma eficiência ali na minha precificação. Então, para isso, precificar não é fácil, mas a concorrência faz. Então, vai depender muito do empreendimento, mas pensa-se que teu valor de venda ele deve cobrir as suas despesas e custos, enfim, e ter ali o lucro desejado. Então, muitas vezes, não tem uma fórmula certa, mas existe, né, as fórmulas, tem no material para vocês ali, o markup, né, multiplicador, 1.4, 2, 2.4, então você vai ter que trabalhar de acordo com a categoria do cardápio, vai aplicar um índice de markup multiplicador, ou divisor, não importa ele. Mais importante é que depois que você aplicar, definir quanto que você precisa ganhar por produto ou por categoria de produtos dentro de um cardápio, é você verificar a concorrência, o que a concorrência ao seu redor está praticando de preço, para ver se você está muito baixo ou muito acima e tentar buscar um equilíbrio. Mas lembre-se, os custos dos restaurantes são diferentes. Então, muitas vezes o preço de venda seu pode ser um pouco maior, mas porque você tem uma equipe melhor, você tem uma equipe qualificada, os salários das pessoas que você tem ali é um pouco diferenciado em relação à concorrência, e tudo isso vai impactando no meu preço. Então, mais importante,
vai fazer ali a precificação, antes de qualquer coisa, analisar bem os teus custos e aonde que você pode ganhar mais, aonde você deve ganhar menos, dentro da categoria do cardápio, ou seja, entradas, pratos principais, sobremesas, lanches, sanduíches, enfim. Então tem que ver onde que eu posso ganhar mais, aplicar um markup um pouquinho mais alto, e aquele onde que eu posso ganhar menos, aplica um markup, né, um pouquinho menor. Então, e de olho na concorrência aí. Mas o mais importante, se você não fizer a precificação, o concorrente vai fazer para você e você está findado a falir aí, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Meu muito obrigado.